dificuldade, isso eu falo da igreja cristã como um todo, não falo da cura, de conversar e confirmar e novamente conversar sobre princípios. Ou seja, ideias que parecem muito básicas, como a graça, fé, gratidão, obediência, amor a Deus, ao próximo, compaixão. Eu sei que a gente quer muito conversar sobre temas complexos. Então a gente às vezes assiste um tema, opa, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas temos tido dificuldade de falar sobre o básico. É como se eu falasse para você assim, hoje a aula é como abrir o WhatsApp no seu celular. Você ia ficar, poxa pastor, isso eu já faço muito tempo. Não, vou te ensinar a abrir o WhatsApp. A gente não tem mais paciência para isso, porque as coisas são muito rápidas. Qual é a questão, querido? É que, se nós pararmos para pensar, Gênesis tem sido um texto que nós temos feito muitas perguntas. Talvez você possa ter perguntado, teve dinossauro ou não teve? Adão existiu ou não existiu? Foi um homem ou foram vários? Nós temos muita curiosidade, fazemos muitas perguntas, queremos saber a data precisa de quando o universo foi criado, mas não estamos atentos ao que claramente a palavra quer ensinar no texto. E o que eu tenho percebido é que muitas das escolhas que têm sido feitas e têm dado resultados negativos é porque a sua cosmovisão, a sua cultura, está muito vinculada ao que se vive hoje na Terra, a uma cultura mundana. E quando eu falo mundano, eu não estou pensando no pior beco possível do mundo. Não. Eu estou pensando no mundo, nos princípios do mundo. Só que isso não é culpa sua. É culpa do pecado que nos destrói. E aonde eu tenho um relato bíblico da cultura e da cosmovisão, daquilo que Deus quer para nós, sem o pecado nos destruindo, qual livro? Gênesis. Porque Gênesis tem um relato antes da queda. Mas eu quero que a gente conversando na queda. E aí eu quero fazer algumas comparações. Então preste atenção, seu objetivo hoje é olhar a sua vida e perceber se ela faz parte de uma cultura do Éden, do jardim, ou se faz parte da cultura terrena. Se faz parte da cultura do Éden, permaneça. Se faz parte da cultura terrena, mete o pé, volta para o jardim. Amém? Abre aí, você já abriu? Não é possível. Versículo 17. Deus dizendo a Adão, após a queda, que talvez seja um dos textos mais conhecidos. Eu acho, ou você pode conhecer sobre a maçã, mas o texto diz sobre um fruto. Ambos comem, ambos são punidos. E na punição não é só homem e mulher que são punidos, a serpente também. A serpente tipifica o diabo. Isso não é uma interpretação só desse texto. Por quê? Porque lá em Apocalipse tem um texto que diz, se referindo a Satanás como a antiga serpente. Então isso não é só uma ideia, é o diabo aqui. Tudo bem? Então está falando sobre o diabo, quem tentou a humanidade, o homem e a mulher. E após dizer sobre o prejuízo da mulher, Deus fala a Adão, por ter ouvido a voz da sua mulher e comido da árvore que eu havia ordenado que não comesse, olha a consequência, maldita é a... Vamos de novo, que na segunda você sabe aquela coisa da conexão com a sabedoria. Ó. Maldita é a... Interpretação de português, quem é maldita? A... Então, se eu viver uma cultura da terra, a minha cultura será? Exatamente. Por sua causa. Em fadigas você obterá dela, a terra, o sustento durante os dias da sua vida. Ela vai produzir espinhos, ervas daninhas, e você comerá da erva do campo. Do suor do seu rosto você comerá o seu pão, e até que volte à terra, pois dela você foi formado, porque você é pó, e ao pó voltará. Então vamos pensar um pouquinho. Pastor, eu percebo que, por conta do pecado, o homem agora vive algumas características. Mas o Senhor disse que ia me apresentar como era antes do pecado também, para eu ter um norte, sem Senhor. Abre, você só tem que voltar um pouquinho, ó. Capítulo 1, deixa eu falar o versículo certinho, versículo 29. Então você está em Gênesis, você volta uma página ou recua no seu celular. 1, 29. Deus criou todas as coisas, viu que todas as coisas eram boas. Quando ele cria a humanidade, ele vai dar alguns direcionamentos à humanidade. E no sétimo dia, a Bíblia diz que ele
descansa. Nós temos ideia que descanso é parar de trabalhar. Mas na mentalidade do judeu, você não descansa somente por parar de trabalhar, mas você descansa para contemplar, admirar, ver, gastar um tempo em algo. Então Deus observa a própria criação. Além de nos ensinar o que é o descanso, ele observa a própria criação. Tanto que ele diz que é boa. Versículo 29 tem um relato sobre a terra. Deus disse ao homem: eis que eu tenho dado todas as ervas que dão semente, e estão na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês. Então, antes da queda, tudo que havia no Éden era da humanidade. Tudo o que estava ali era para alimento, servia de certa forma a humanidade. Então vamos começar a pensar e diferenciar um pouco essas culturas. Na cultura da terra, a gente vai sempre brincando, ó, vai no capítulo 3 e volta no capítulo 1. Então você vai folheando bastante Bíblia aí, não amassa nem rasga não. No versículo 19 do capítulo 3, diz que tudo aquilo que você vai colher tem que ter o quê? Suor. Tem que ter trabalho. Então, para você comer, você tem que plantar, cuidar, trabalhar para você ter. E no Éden era assim? Não. No Éden, Deus criou o fruto para o homem comer. Então, na cultura do Éden, no jardim, e eu posso entender que a cultura do Éden, porque o centro da criação é o próprio Deus. Porque ele fez todas as coisas e sem ele nada poderia ser feito. Então, quem vive uma forma de perceber o mundo conforme Cristo, vive da dependência e não da produção. Porque quem vive na terra, vive produção. Quem vive em Cristo, vive a dependência. Mas antes que você pense na dependência em Cristo, há também serviço. Porque o homem no jardim tinha um serviço: cuidar da criação, dar o nome. Então, se você não gostar do nome de algum animal, culpe Adão, ele que deu os nomes. Então, os nomes significam um serviço, mas a dependência estava em Deus. Pergunta que eu te faço, para você só refletir, não responde: de quem você tem dependido? Da sua própria força ou de Deus? Agora eu posso descortinar algumas coisas. Repare que grande causa da ansiedade, depressão, preocupação, o motivo de você não passar tempo com quem você gosta, com a sua família, o motivo de muitas pessoas se frustrarem na igreja, é porque a mentalidade ainda está muito vinculada ao trabalho. Nós conversamos rapidamente sobre isso algumas semanas atrás, quando estávamos falando sobre descanso. E chegamos à conclusão que em Cristo, a nossa identidade está naquilo que eu sou e o que Deus forma em mim, muito mais do que eu faço. Então, a minha identidade em Cristo não é pregador do Evangelho, não é pastor. A minha identidade em Cristo é aquilo que Deus diz que eu sou. Então, antes de ser pastor, eu sou filho, eu sou servo, eu sou amigo, porque a Bíblia diz que ele antes chamava de servo e agora chama de amigo. Eu sou um adorador. Essa identidade Deus me deu. Depois disso, vão vir as coisas que eu faço, as coisas que eu produzo, os ministérios que Deus me entregou, os dons que Ele me entregou. Isso parece bonito, querido, mas pensa direitinho, Realmente nós temos dependido de Deus e buscado viver aquilo que Deus nos entrega, ou nós estamos achando que tudo é sobre trabalho? Talvez uma grande causa do seu cansaço é que para você tudo é sobre trabalho. O problema é que todo trabalho que o homem exerce é para subsistência. Você não consegue, olha que loucura, produzir algo eterno se não for através de Cristo. Vai acabar. E aí nós caímos na neura de viver do trabalho em todas as coisas. E não temos tempo para contemplar e depender de Deus. E muitas vezes aceleramos o tempo das coisas porque eu tenho que trabalhar. Porque quando você trabalha, você sabe que se você plantar hoje, você vai colher só daqui a 4 meses. Se você começar a faculdade hoje, você vai terminar daqui a 5 ou 4 anos.
Então, se você começar amanhã, você está perdendo um dia, porque você sabe que só depois vai estar pronto. E você vai desgastar e entregar todos os seus objetivos em um trabalho. O problema é que a mentalidade terrena do trabalho está fazendo com que o ser humano priorize profissão e serviço e esqueça de pessoas e do reino. Quer ver uma coisa, queridos? Existe um termo hoje, são palavras que a gente vai escutando e parece às vezes story, reels ou uma postagem bonita para você botar de efeito. Tipo, a religião é a fé viva das pessoas mortas. A religiosidade é a fé morta de pessoas vivas. Nossa, que texto. Vou compartilhar, botar o rosto de alguém em preto e branco, que deve ser algum teólogo antigo, você bota lá, C.S. Lewis, aí você posta, pã. Oh. Aí você vai ouvir falar sobre, não, religiosidade não é para mim. Negócio de, eu tenho uma religião, religiosidade eu não quero. Aí se ouve as pessoas falando sobre ativismo. Isso tudo é excesso de trabalho. O ser humano não foi feito para trabalhar em excesso. Nós fomos feitos para depender e trabalhar na medida. Só que vem o pecado. O pecado te tira da dependência. E na independência você trabalha mais. Certamente eu trabalho mais hoje do que eu trabalhava quando eu morava com meus pais. E assim é com todo mundo. Porque a independência tem um preço. Só que tem gente que quer independência onde tinha que ter dependência. E aí é o problema, queridos. É que a cultura do Éden, do jardim, traz a dependência. Você depende do outro. O ser humano foi criado para estar junto. Não era bom que o homem estivesse só, mas isso significa depender. Se eu dependo de você, você vai fazer coisas que eu não farei. E eu vou depender daquilo que você fez. Só que depender do outro gera medo, frustração. Você acha que o outro não é capaz de fazer, você tem medo do que o outro vai fazer, você pega para você. Entende? A cultura da terra fala da sua produção. Você que se vire. Porque se você não trabalhar agora, você não vai ter. Mas a cultura do reino fala, busca o Senhor em primeiro lugar. E as demais coisas serão acrescentadas. A sua preocupação é, preciso mudar meu guarda-roupa, preciso aumentar o meu salário, eu preciso viajar mais, todas essas coisas. Não é errado buscar isso. Só é errado quando isso assume o primeiro lugar. Então a cultura da terra, essa terra maldita e se corrompeu pelo pecado, está muito entranhada do que a gente assimilou e permitiu ser igreja e ser reino. E às vezes a gente não percebe. Às vezes não percebemos. Tanto é que talvez alguns critérios que você tenha para pensar num líder, pensar num pastor, num ministro, num diácono, ou em qualquer função na igreja, muitas vezes está vinculado ao que ele é capaz de fazer. Então, talvez se eu falasse assim, queridos, eu preciso de um novo irmão para tocar teclado. Tudo bem? Então, teclado. Aí eu vou falar assim, quais são os critérios mais importantes para um tecladista? Querido, a primeira coisa que vão dizer é o quê? Só o Fernando concorda? Quem concorda, levanta a mão, só para saber se estão comigo. A primeira coisa mais importante é saber tocar? Pois é. Aí eu vou em Atos capítulo 6, quando os diáconos são levantados, a primeira coisa que foi dito não é a capacidade matemática de compartilhar comida. Os apóstolos falam, encontrem homens sábios, cheios do Espírito Santo, de bom caráter. Aí o que começa a acontecer? Eu começo a entender que uma igreja próspera é quando a pessoa do financeiro é professor de matemática, aqui acaba sendo, tá junto, o útil agradável. É quando o professor da EBD é professor, é quando o cara do som trabalha em estúdio, é quando o músico é músico profissional. Eu começo a achar que a capacidade técnica, aquilo que ele é capaz de fazer é o mais importante. Qual é o problema? O que as pessoas fazem, elas aprendem com mais facilidade do que caráter. Desenvolver um caráter de Cristo é muito mais trabalhoso, porque envolve relacionamento, intimidade, discipulado, obediência, oração, Bíblia, erro, arrependimento, voltar, chegar perto, dizer eu errei, estou melhorando, estou no processo. Queridos, eu aprendi a tocar violão mais rápido e ainda não sou completamente paciente. Então, se você acredita que a capacidade de fazer é o filtro para escolher alguém a um ministério, você está tirando o caráter. Isso é cultura terrena. Mas não significa que ele não vai ser capaz de fazer. Mas eu te garanto, em um ano,
Preste atenção. Em um ano, alguém que tem o caráter de Jesus se torna o melhor ministro do teclado. Mas em um ano, alguém que não tem o caráter de Jesus e sabe tocar teclado, se corrompe e se perde. Porque quando a coisa apertar, ele tocar uma nota errada, alguém falar, ó, saiu errado, ele vai falar, o que você está me julgando? Quem é você para me julgar? Porque o caráter dele não está moldado para a cultura do céu. E aí ele vai lá para fora e vai falar, poxa, na época que eu estava, o pessoal me julgou, falou que eu estava errado. Porque você escolheu pelo que ele é capaz de fazer. Uma vez eu ouvi sobre isso, interessante. É que quando você pensa em alguém para o ministério, pensa no iceberg. O iceberg ele é muito maior para baixo da água, você não enxerga. É uma pontinha que fica para fora. A capacidade técnica é a pontinha que fica para fora. O caráter é o que está interno. Isso significa que a nossa mente precisa mudar. Nós precisamos ser capazes de formar, ao invés de querer pronto, tão somente. Porque Cristo está formando, porque quando Ele deu pronto, a gente não quis. O pecado destruiu, então agora a gente é independente. E eu tenho que voltar, e Deus precisa formar em mim. Isso leva tempo. Eu queria dizer para vocês que agora é fácil, ó, abre mão de tudo. Não, o mundo jaz no maligno, a maldição corrompe o mundo. Eu tenho que me esforçar para depender. Olha a loucura. Porque é mais fácil viver a cultura da terra, a cultura terrena. E ser mais um que é capaz de fazer. Então, uma coisa que é bem diferente é que no Éden eu dependo de Deus. Na terra eu dependo de mim mesmo. Uma coisa interessante é que você abre aí João 15, versículo 1. Essa parábola, João 15, ela vai estar num contexto onde Jesus está conversando com os discípulos desde João 13. A conversa é longa, vai de 13 ao 17, só Jesus falando e o pessoal ali. Começa com aquela passagem onde os discípulos vão lá comer, aí Jesus tira a roupa, assim, e lembrando, tirar a roupa para Jesus não era ficar nu, ele ficou com a roupa de baixo, então ele tinha lá uma bata e tudo mais. E aí ele vai se ajoelha e começa a limpar os pés dos discípulos. Lembra dessa passagem? Aí Pedro fica, qual foi, Jesus? Pô, você não vai limpar meu pé. Aí fala, se eu não limpar o pé, você não tem parte comigo. Então limpa tudo, né, que eu sou todo seu. Aí fica aquela coisa de servo. Aí Jesus ensina sobre servidão. Depois fala que vai para o Pai. Aí o povo entra em desespero. Aí ele fala, calma que eu sou o caminho. Aí ele vai ensinando. Enquanto ele ensina os discípulos, é o capítulo 15. E olha o que tem o capítulo 15. Eu sou a videira verdadeira. E o meu pai é o... Tá aqui, hein? Vamos de novo, hein? O meu pai é o... Ótimo. O que faz um agricultor? Trabalha com o quê? Com terra, planta. Nós somos, nesse texto, a videira que está conectada, os galhos da videira, que está conectada em Jesus. E Deus é o agricultor. Esse texto eu passo várias vezes, sigo para falar dos frutos que permanecem, a gente conversou na hora nona ali da virada dia 30, permaneceu o fruto discípulo. Só que uma coisa que eu estava olhando assim, eu fiquei, peraí. Nessa narrativa aqui, a igreja está em Cristo. Mas quem plantou a igreja é o Pai. É Deus que fez a obra de criar e ser a igreja. Nós estamos nele. Então, me dá a entender, e se você for reparar, toda vez que Deus fala sobre igreja, através da Bíblia, ela fala de algo que você faz parte, e não que você é o fundamento. Já reparou isso? No corpo, você é mais um membro. No edifício, você é mais uma pedra. Na videira, você é mais um galho. Mas quem plantou foi Deus. O que eu comecei a perceber é que na cultura do céu, para depender, quem tem que decidir primeiro é Deus. Quem tem que criar primeiro é Deus. Na cultura da terra, eu já não tenho, eu sou independente. Então, para eu fazer, eu decido, eu escolho, eu faço. Na cultura do céu, Deus faz primeiro e eu sigo. E aqui eu tenho um outro problema, querido. Nós escolhemos quem nós seguimos. E eu não estou falando seguir na rede social, tá? Aonde você também escolhe quem você segue. Mas nós escolhemos as nossas influências. Nós escolhemos a nossa lente. E você quer ver uma dificuldade para o povo de Deus?
é quando a escolha certa, que é a escolha de ser igual a Jesus, é contra a minha escolha pessoal. Eu vi uma postagem hoje que eu fiquei assim, nossa, essa aqui é pesada. Que tipo assim, a opinião que importa é a da palavra. E talvez depois a sua. A decisão certa é o que a palavra diz que é certo. E talvez a sua. Quando que a sua é a decisão certa? Quando ela é igual à da palavra. O caminho correto é o caminho que Jesus criou. O passo correto está no caminho que Ele criou. O lugar para você trabalhar é no emprego que Ele criou, que Ele planejou, que Ele trouxe a você. Qual é o problema? É que muitas vezes nós queremos pegar aquilo que eu criei, que eu construí e juntar com aquilo que Deus quer para mim. É como se eu tivesse feito uma linda árvore com muito suor por 15 anos, só que ela dá maçã. E aí eu falei, Jesus, eu quero entregar a minha vida em suas mãos. Aí Jesus falou, legal, mas o seu propósito é com laranja. Pô, Jesus, 15 anos que eu tenho essa árvore que dá maçã. E eu sou muito bom em dar maçã às pessoas. Mas o seu propósito é laranja. E aí o que vai começar a fazer? Ele vai viver o propósito de Deus. Você acha que ele vai ser bobo? Ele vai plantar ali uma laranjeira, vai botar. Mas ele vai abandonar a macieira? Não. Ele vai manter maçã e laranja. Vai trabalhar o dobro. Porque ele quer agradar a Deus. Mas ele também quer agradar o que ele pensa, o que ele gosta. Ou então, ele trabalha com maçã porque a pessoa mais querida para ele falou, rapaz, você leva jeito com maçã. E aí ele quer agradar as pessoas. Querido, vamos ser sinceros. Muitas vezes, quando você posta algo nas redes sociais, você não posta o que te agrada. Muito menos o que agrada o Senhor. Você está pensando, o que vai agradar as pessoas? O like que você quer na rede social, o último, talvez, que você se preocupe é o do Senhor. É isso. Aí, às vezes, a gente disfarça e tenta tornar parecido para o Senhor. Aí eu vou dar um exemplo ruim, para você dizer que eu vi no seu. Aparentes, pouco vejo rede social. Mas vamos dizer que você postou uma foto de um copo azul, nada com nada, um copo azul. Aí botou embaixo assim, ó, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aí você espera que as pessoas curtam. O que tem a ver? O copo não tem nada a ver, às vezes, com a vontade boa, perfeita e agradável. Mas você quer juntar a sua vida com a vontade boa, perfeita e agradável do Senhor. Você entendeu? Algumas fotos, algumas roupas, algumas atitudes, alguns vídeos, algumas músicas, algumas escolhas que você compartilha, algumas coisas que você conversa, entende? Você está compartilhando isso como se isso pudesse se conectar com aquilo que é do Éden, com aquilo que é do céu, querido. Preste atenção numa coisa incrível. O final da Bíblia está aqui, já está descrito o final da sua vida. Jesus venceu. Ele disse, eis que farei novas todas as coisas, o céu, a terra, o mar, vai ser tudo novo. Então, em Cristo, é tudo novo. As coisas velhas, ó, se passaram. Ou seja, você não vai conseguir voltar ao jardim se você tiver âncoras na terra. O que você será em Cristo é o que Cristo formará em você. Novo nome, nova identidade, novo corpo, novo ser. Querido, a Bíblia diz que você tem o caráter de Cristo, a mente de Cristo, você é corpo de Cristo. É tudo de Cristo, a sua vontade precisa ser de Cristo, o seu coração de Cristo. Você tem que parecer Cristo, você tem que imitar Cristo. Como que nós podemos aceitar que existem coisas que não parecem Cristo? Você concorda que você está carregando uma âncora que um dia vai dar problema? Um dia você que vai ter que dar o próximo passo e a âncora vai estar lá. Às vezes é duro quando Cristo tira algo, mas está lá. Para você viver uma cultura e retornar para o jardim, você tem que abandonar o que é cultura da terra. O problema é que nós gostamos muito da cultura da terra. O problema é que nós julgamos a mulher de sal. A mulher que virou sal, porque ela olhou para trás. E às vezes a gente nunca nem olhou para frente, nós só estamos andando e estamos olhando para lá. Só que você não virou sal ainda. Nós estamos muito presos à terra, querido. Essa é verdade. Eu digo nós.
São raras as oportunidades que eu começo a pensar, caramba, Jesus vai voltar, hein? Não, ele vai voltar. Vocês sabiam disso? Jesus vai voltar. Você sabia que a sua morada não é aqui? Você sabia que você pertence ao céu? E aí eu entro no terceiro ponto. É que as frutas que nasciam no jardim do Éden eram plantadas aonde? No jardim? Não, essa é fácil, quer ver? O fruto que nasce no jardim do Éden foi plantado aonde? No jardim? E os frutos que nascem na terra foram plantados na? Os frutos que você vai colher na eternidade são os plantados na eternidade. E os frutos que você plantar na terra ficarão na terra. Jesus disse, versículo 19 de Gênesis 3, do suor do seu rosto você comerá o pão, até que você volte à terra, porque você é formado assim, porque eu sou pó, e vou voltar ao pó. A única coisa minha que permanece para sempre é aquilo que Deus torna eterno. Só que as pessoas estão esquecendo que se você volta para o pó sem Cristo, você vai sofrer eternamente. Porque o homem foi criado para ser eterno. A narrativa de quem acredita que o mundo acaba assim, ó, e você vai para qualquer outro lugar, não existe. Biblicamente falando, não existe. Não existe a possibilidade de morrer e ou ir para o céu ou deixar de existir. Você vai ser eterno, mas longe de Cristo, longe do amor. É difícil, mas tente imaginar um lugar onde não existe nenhum tipo de amor, nenhum tipo de misericórdia, nenhum tipo de bondade, nenhum tipo de graça. Esse é um lugar onde não existe Deus. Esse é um lugar completamente de separação de Deus. Nós temos, às vezes, insights quando as guerras ou a violência, ou a destruição da sociedade nos mostra o quão a humanidade é ruim. Quando surge uma guerra, você pensa, caramba, uma pessoa decidiu jogar uma bomba e matar não sei quantas mil, só por causa de petróleo. Você fala, nossa, o ser humano é mau. Querido, nós não somos tão ruins assim, porque a misericórdia do Senhor se renova sobre nós a cada manhã. A nossa diferença para um criminoso é que em nós quem domina é o Senhor, é o Espírito de Deus, porque se fosse a nossa carnalidade e humanidade, poderíamos ter feito as mesmas coisas. A nossa diferença é que eu estou cortando as árvores da terra e plantando no céu, então os frutos agora são do céu. Mas a diferença, a distância entre um crime hediondo e uma outra coisa é um detalhe. É um pai que perde uma criança de 5 anos porque um criminoso veio e atropelou porque estava andando bêbado. Aí você vê a história, pai se vinga e mata o criminoso, porque matou a criança. É daqui para ali. Só que as pessoas estão teimando em semear na terra e querendo colher no céu. Gerar frutos, sementes terrenas, que não dão frutos eternos. Aí Jesus ensina, meu povo, meus amados, junta tesouro no céu. Junta riqueza no céu. O que é riqueza no céu? Intimidade com Deus, fruto no Senhor, aquilo que você semeia, o que você planta no Espírito. Querido, nós não podemos, como igreja, apenas pensar em frutos terrenos. É bonito, e eu espero que Deus dê a oportunidade de nós termos um prédio maior, mais estrutura física, mais instrumentos, tudo isso é lindo, espero que aconteça. Mas a nossa grande medida para 2024 é perceber, por exemplo, que há mais sementes plantadas em algo eterno. Pessoas que aceitaram Jesus, pessoas que foram transformadas, pessoas que o Espírito alcançou através do preço que a igreja pagou. Então o nosso investimento precisa ser sobre isso. Precisamos conversar sobre a volta de Jesus. Precisamos cantar sobre a volta de Jesus. Precisamos viver como se Jesus fosse voltar. Precisamos pensar que existem pessoas ao nosso lado que morrerão e irão para o inferno porque a vida delas é presa à terra e elas não conhecem as sementes do céu. E muitas vezes nós não estamos entregando a nossa vida para que ele seja transformado. Porque muitas vezes somos egoístas. E o egoísmo não é um fruto de quem vai para o céu. Se contentar com a derrota não é um fruto de quem vai para o céu. Não pagar o preço não é fruto de quem vai para o céu. Eu não estou falando que você vai pagar o preço por 7 bilhões de pessoas. Mas é estranho um cristão dizer que está indo para o céu e não se preocupar com outra pessoa para ir junto. Não faz sentido.
Não existe a possibilidade de você estar indo para o céu e não estar investindo a sua vida em alguém. Peço desculpas se isso dá um choque, mas não existe. Porque Jesus disse, vai, faz discípulo de todo lugar, ensina o que eu te ensinei, e eis que estarei convosco. Ele vai estar convosco quando eu estou com ele. E Jesus investiu a vida dele, o ministério dele, para que pessoas fossem até o reino dos céus. Então não faz sentido eu ser igual a ele, estar investindo a vida em qualquer outra coisa, não nisso. Isso não fala sobre investir 10 ou 1 hora, não fala sobre fazer teologia ou não. É só a preocupação de, nós vamos aqui 50, 60 pessoas. Então é esperado que haja pelo menos 60 outras pessoas que têm sido alcançadas pela nossa vida. É isso. Ah, mas eu não conheço ninguém. Então, meu querido, faz o seguinte, vai para a praça, senta, espera uma pessoa passar, e a primeira pessoa que parar no açaí, você toma açaí do lado dela e descobre. Você está indo para o céu ou não? Vai descobrir, não está indo, vai investir nela. Muda a sua rotina, muda o lugar que você costuma comer, vai atrás de alguém. Não é possível que você não conheça alguém que não está indo para o céu, alguém que está plantado na terra. O céu é de verdade, Jesus voltará. E quando Jesus voltar em glória e majestade, haverá o juízo. E após o juízo, viverá no Éden, aonde fomos criados e para onde retornaremos. Quem em vida buscou o Senhor, entregou a vida ao Senhor. Nós temos que nos preocupar com isso. Mas existe uma cultura, uma cosmovisão que faz com que a gente se preocupe com frutos terrenos. E aí, às vezes, nós vamos medir o sucesso da igreja com seguidores no Instagram. Nós vamos medir o sucesso da igreja com mais ou menos pessoas sentadas em cadeiras. Sendo que as pessoas que irão para o céu não são aquelas que sentam em cadeiras dentro do prédio. São aquelas que parecem com Jesus. Às vezes nós vamos começar a medir o nosso sucesso ministerial por quantas pessoas curtem o que eu posto, quantas pessoas vão compartilhar a cura, quantas pessoas vão ouvir a palavra, com quantos, número, quantidade, e não com onde ele está plantado, se é no céu ou na terra. E às vezes é isso que precisa acontecer para que eu seja humilde, submisso à vontade de Deus, para que a gente faça a diferença. Às vezes nós estamos muito preocupados em ser grandes, quando não aprendemos a ser pequenos, ou simples. Eu espero que 2024 seja um ano onde a nossa cultura e visão sobre todas as coisas sejam firmados no Senhor. Eu não estou dizendo aqui, óbvio, que nada do que vivemos está firmado no Senhor, ou que aquilo que foi vivido antes não estava firmado, não é isso. Estou dizendo que, espero que 2024, as únicas coisas que façamos como igreja são aquelas que fazem parte de uma cultura do céu, do Éden, do jardim. E seja lá o que for, que seja fora dessa cultura, que caia por terra e fique nela. Não interessa o que seja. Se seja mudança do perfil de pregação, mudança de repertório de louvor, mudança de posicionamento de cadeira, aonde vamos adorar, como vamos nos comportar, quais vão ser as nossas decisões, se vamos fazer tudo diferente de como era, ou se vamos manter igual, não interessa qual é o resultado, desde que seja o processo que Deus escolheu para nós vivermos. Porque no final das contas, o que vale de perguntar e analisar é a sua vida, as suas escolhas, aquilo que você decidiu para a sua história, está plantado no Éden ou está plantado na terra? Eu disse que a sua missão era essa. Era um tempo de você ouvir sobre 2 cenários e, analisando a sua vida, pensar, olha, eu acho que 70% da minha vida está no céu, no Éden, outras 30% estão com a raiz na terra, sabe? Está na divisa ali, está no muro do jardim com a terra. Então, uma parte para cá, uma parte para lá. Mas Jesus se entregou por inteiro. E Ele espera que nós sejamos por inteiro. Todo o coração, toda a alma, toda a mente, toda a força. Jesus não espera que a gente ame com 70% do coração, 55% do corpo, uma partezinha da alma e nada de entendimento. Não, por completo. Nós logo vamos estar celebrando a primeira ceia do ano. O primeiro memorial sobre o sacrifício de Jesus. Sacrifício esse, que é para nos transformar e nos levar da terra para o céu. De um mundo destruído pelo pecado e uma existência que estaria destinada ao inferno,
para uma vida que agora faz parte do reino do Senhor, que está conectado a Cristo como igreja, e agora está indo para a eternidade. E aí eu me lembro do sacrifício de Jesus. Mas se lembrar do sacrifício de Jesus, precisa ser pensar no nosso sacrifício, naquilo que escolhemos abrir mão para parecer com Cristo e fazer parte da cultura do Éden. Fica de pé, querido. A maldição que está sobre a humanidade, o pecado que destruiu a humanidade, entrou por Adão, que foi o homem que caiu e foi o primeiro a viver a cultura da terra. Todo mundo que nasce de Adão, nasce na cultura da terra. E aquele que morre, tendo existido apenas a partir da cultura de Adão, morre na cultura da terra e para a terra volta. E longe de Deus existe eternamente. Paulo, então, apresenta na primeira carta aos Coríntios uma diferença. Ele tem o primeiro Adão, o Adão que a gente conhece, Adão e Eva. E ele fala do último Adão. O último Adão é Jesus Cristo, que, diferente do primeiro Adão, nunca fez parte da cultura da terra. Ele esteve no mundo, ele habitou no mundo, mas nunca foi desse mundo. E diferente de Adão, ele não se corrompeu, ele permaneceu na cultura do céu, na cultura do jardim. E ele pagou o preço para que tivéssemos o direito de sair da cultura da terra e fazer parte da cultura do céu. De fazer parte da linhagem, da existência, da família espiritual, da nação de sacerdotes, do povo escolhido, que vai um dia morar no céu. Logo, todos os dias que passamos aqui, se formos transformados pelo último Adão, que é Jesus, é uma contagem regressiva para o lugar onde vamos morar. Olhando aqui, queridos, eu vejo a igreja do Senhor, eu vejo pessoas que entendem quem Jesus é. Então, a minha pergunta não é sobre uma entrega completa, preste atenção. A minha pergunta é sobre o que não faz parte da cultura do céu, que você ainda está permitindo fazer parte do seu jardim particular. O que você está carregando e que você trouxe 2023 inteiro na sua história e que precisa ser retirado para que seja plantado apenas aquilo que é do Senhor. Queria te convidar a fechar seus olhos. Eu queria te convidar a meditar. Pensa aí na sua história, pensa nos relacionamentos, pensa em como você tem trabalhado, como você tem estudado, como você tem lidado como família, no casamento. Pensa nas amizades, nas suas escolhas, no uso das redes sociais, nas atividades.